Vamos começar mais uma leitura do livro aqui, As 48 Leis do Poder, Robert Greene e Justin Elfers. Continuando de onde a gente parou. Foi exatamente algum lugar por aqui. Aqui. As chaves do poder. Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isto aconteça. Você não pode passar a vida se preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros, mas com quem está acima de você. É preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Não se iluda pensando que a vida mudou muito desde a época de Luís XIV e dos Medici. Quem conquista um alto status na vida é como os reis e as rainhas. Quer se sentir seguro na sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. Embora comum, é uma falha de percepção mortal. Acreditar que exibindo e alardeando os seus dons e talentos você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir apreço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, menos atraente, menos ameaçador, assim como Luís XIV substituiu o reluzente Fouquet pelo apagado Colbert. E como no caso de Luís XIV, ele não admitirá a verdade, mas arranjará uma desculpa para se livrar da sua presença. Esta lei implica da sua presença. Implica duas regras que você precisa entender. Primeiro, é possível inadvertidamente brilhar mais do que o Senhor, sendo simplesmente você mesmo? Existem senhores que são mais inseguros do que outros, monstruosamente inseguros. Você pode naturalmente brilhar mais mais do que eles com o seu charme e a sua graça. Ninguém possuía mais talentos naturais do que Story Manfred, príncipe de Faenza, o mais belo de todos os jovens príncipes da Itália. Ele cativava seus súditos com sua generosidade e espírito liberal. Em 1500, César Borgia citou Faenza. Quando a cidade se rendeu, os cidadãos esperaram o pior do cruel Borgia, que, entretanto, resolveu poupá-la. Ele simplesmente ocupou a sua fortaleza, não executou nenhum dos seus cidadãos e permitiu que o príncipe Manfred, com 18 anos na época, permanecesse com a sua corte em total liberdade. Mas poucas semanas depois, os soldados arrastaram Astor Manfred para uma prisão romana. Passou-se
um ano e o seu corpo foi pescado no rio Tigre, com uma pedra amarrada no pescoço. Boja justificou o ato terrível com uma história inventada de traição e conspiração. Mas o verdadeiro problema foi que ele era notoriamente fútil e inseguro. O jovem brilhava mais do que ele, sem fazer nenhum esforço. Devido aos talentos naturais de Manfred, a sua simples presença fazia Borgia parecer menos atraente e carismático. A lição é simples. Se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver na companhia de um César Borgia. Segundo, não imagine que pode fazer tudo o que quiser porque o Senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantido o seu status, por ousar brilhar. No Japão, no final do século XVI, o favorito do imperador Hideyoshi era um homem chamado Sennu Hikyo, principal artista da cerimônia do chá, que tinha se tornado uma obsessão da nobreza. Ele era um dos conselheiros de maior confiança de Hideyoshi. Tinha o seu próprio apartamento no palácio e era homenageado por todo o Japão. Mas em 1591, Hideyoshi mandou prendê-lo e condenou à morte. Hikyo preferiu se suicidar. A causa desta repentina mudança de sorte foi descoberta mais tarde. Parece que Hikyo, antes um camponês e depois favorito da corte, tinha mandado esculpir uma estátua de madeira retratando-o de sandálias, sinal de nobreza, e com uma pose arrogante. Ele tinha mandado colocar a estátua no templo mais importante dentro dos muros do palácio, bem à vista da realeza que costumava passar por ali. Para Hideyoshi, isto significava que Hikyo não tinha senso de limite, presumindo ter os mesmos direitos da mais alta nobreza. Ele se esqueceu de que a sua posição dependia do imperador e chegou a acreditar que havia conquistado por si próprio. Este foi um erro de cálculo imperdoável. Ele pagou com a vida. Lembre-se do seguinte: não considere garantida a sua posição e jamais deixe que um favor recebido lhe suba a cabeça. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu senhor, você pode tirar vantagem desta lei. Primeiro, você precisa elogiar e cortejar o seu senhor. A bajulação explícita pode ser eficaz, mas tem seus limites. É por demais direita e óbvia a causa má impressão dos outros cortesãos. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que o seu senhor, por exemplo, aparente o oposto. Deixe que ele pareça mais inteligente do que você. Mostre ingenuidade. Faça parecer que você precisa da habilidade dele. Cometa erros inofensivos que não afetarão você ao longo do prazo, mas lhe darão chance de pedir a sua ajuda. Os senhores, essas solicitações, o mestre que não conseguir presenteá-lo com a sua aparência pode deixar cair sobre você a sua ira e a sua má vontade.
Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre, atribua-as a ele da maneira mais pública possível. Deixe claro que o seu conselho está simplesmente repetindo o conselho dele. Se você for mais esperto do que o seu mestre, tudo bem em representar o papel do bobo da corte, mas não a faça parecer frio e mal-humorado em comparação. Apegue um pouco o seu senso de humor, se necessário. Descubra como fazer parecer que é ele que está divertindo e alegrando os outros. Se você for naturalmente mais sociável, generoso do que seu senhor, atenção para não ser uma nuvem que vai toldar o seu brilho aos olhos dos outros. Ele deve parecer como o sol em torno do qual todos giram, irradiando poder e brilho, o centro das atenções. Se você for responsável por distraí-lo, a exibição dos seus meios limitados conquistará a simpatia dele. Qualquer tentativa de impressioná-lo com a sua graça e generosidade pode ser fatal. Aprenda com Fouquet ou arque com as consequências. Em todos estes casos, não é fraqueza disfarçada de sua força, se, no final, eles o levarem ao poder, deixando que os outros empanem o seu brilho. Você permanece no controle da situação, em vez de ser vítima da insegurança deles. Isto será muito útil no dia em que você decidir elevar o seu status inferior. Se, Galileu, você conseguiu que o seu Senhor brilhe ainda mais aos olhos dos outros, então você é um enviado dos deuses e será imediatamente promovido. Imagem: as estrelas do céu, só pode haver um sol de cada vez. Não ofusque a luz do sol, ou rivalize com seu brilho. Pelo contrário, vá desaparecendo no céu e descubra como tornar mais intensa a luz do Mestre. Autoridade: evite brilhar mais do que o Senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida como fatal. Esta é uma lição que as estrelas no céu nos ensinam. Elas podem ser aparentadas com o sol e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem em sua companhia. Baltazar Gracian, 1601 a 1658. O universo. Você não pode se preocupar em não obedecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum em brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Seu senhor não teve escrúpulos na sua própria ascensão a sangue frio até o topo. Calcule a força dele. Se for fraco, apresse-se discretamente a sua queda. Supere-o, seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos-chave. E se ele for muito fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil. Pode parecer cruel ou desrespeito, mas se o seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência e espere o momento mais
propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia. Se jogar direito, você vai sobreviver e um dia brilhar mais do que ele. Segunda lei. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Esta será a nossa próxima leitura. O mesmo livro. As 48 leis do poder.